Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é sexta-feira, dia 25 de fevereiro. A igreja nos convida a meditarmos o Evangelho de São Marcos no capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do lado do do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. O evangelista São Marcos deixa claro para nós alguns costumes de Jesus. Um deles era caminhar. Tanto é que, após a ressurreição de Jesus, os discípulos serão conhecidos como aqueles que pertenciam ao caminho. Não só porque Jesus se revelou como sendo o caminho, mas também como era o jeito dos discípulos caminhar. Representa a nossa vida, é preciso seguir em frente. Não olhe para trás. O bom caminheiro não olha para trás, mas olha sempre em frente, caminha, porque nós temos um objetivo que é o céu, o objetivo que é servir a Deus e fazer a sua vontade. E Jesus sempre as ensinava. Por isso, o evangelista Marcos nos diz que as multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e ele, como de costume, as ensinava. Ensinava com suas palavras, ensinava com seus exemplos. E aquela multidão aprendia muito com Jesus porque tinha o coração aberto, o coração desejoso de conhecer a vontade de Deus, de fazer a vontade do Senhor. Mas, por outro lado, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, como de costume, queriam colocar à prova, para ter algum motivo para condenar Jesus, para prender Jesus. E perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Qualquer resposta que Jesus desse poderia colocá-lo em dificuldade. Se Jesus dissesse que era permitido o divórcio, Jesus estaria banalizando o sacramento do matrimônio. Se ele dissesse que não era permitido, a lei de Moisés permitia. Então Jesus estaria indo contra a lei de Deus. Então os fariseus responderam que Moisés havia permitido dar uma certidão de divórcio. E Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus, os mestres da lei, os doutores, recorreram a Moisés. Jesus recorre ao momento da criação. É o momento em que Deus cria homem e mulher, antes do pecado. E Deus os fez para a felicidade, Deus os fez para o amor, Deus os fez para um complementar a vida do outro. O projeto de Deus permanece. Muitas vezes, por motivos diversos, o casamento às vezes não dá certo. E, é claro, o casamento é feito de duas partes. Mas o que Deus espera é que haja compromisso, que haja seriedade, especialmente entre os namorados, para que possa ser um namoro sério, comprometido, e que o casamento seja também um espaço de santificação, de doação, porque o casamento não foi feito somente, não é, para a felicidade, também, mas foi feito para a santificação dos casais, para a geração dos filhos. E nós nos santificamos nas alegrias, mas também na cruz. E nós não podemos, de imediato, abandonar a cruz. É preciso fazer um esforço, um sacrifício. Por isso, Jesus fala da união entre marido e mulher, fala do amor e da fé como caminhos para sustentar o casal, para evitar, fazendo todo o possível para que não haja separação.
Deus não julga as pessoas que se separaram. Deus não condena jamais aquelas pessoas que se separaram. Deus somente espera que haja um diálogo, que haja compromisso, que haja respeito e responsabilidade no namoro, no noivado e no casamento. Porque o casamento não pode ser algo superficial. Conhece num mês, casa no outro. Deve haver um conhecimento, deve haver um diálogo, deve haver uma convivência, para que assim a escolha seja mais acertada. Em casa, os discípulos então fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. E Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorcia de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Somente Deus pode julgar. Esse é o primeiro ponto que deve ficar claro para nós. Só Deus sabe as intenções do coração que levou o casal a se separar. Por isso, não cabe a nós julgar, cabe a nós aceitar, cabe a nós amar. Deixemos Deus fazer aquilo que é próprio de Deus. A nós cabe somente a oração, a compreensão e, ao invés de julgar, cada um fazer a sua própria parte, analisar a sua própria vida e não julgar pedra ninguém, porque todos temos telhado de vidro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.